Memória. Talvez um dos patrimônios mais importantes para os indivíduos e para as sociedades. É a memória que mantém íntegra a identidade tanto destes quanto daquelas. Infelizmente, o Brasil não é muito eficiente nos esforços de preservação do seu passado, sendo um país que sempre mirou no futuro. Pois bem, o futuro chegou e com ele a constatação que o desleixo com o passado deixa marcas indesejadas na estrutura psicossocial de um país, como ilustram os exemplos de tentativas de reabilitação da ditadura militar e de um exótico fascista chamado Enéas Carneiro, candidato folclórico à presidência da República, dentre outros exemplos absurdos. O podcast Os Tio da Letra chega no seu 10º episódio com o tema Retiro dos Artistas, famoso instituto que abriga artistas veteranos que, no caso de suas vidas por motivos diversos, precisem de ajuda para manter a dignidade. Um local onde possam ter um abrigo seguro. Vamos nos aventurar nesta floresta de memórias, angústias, glórias, estrelato de seres que vivem, a luminescência das artes e a melancolia da pobreza e do acaso. Só para informar que, mais uma vez, o nosso companheiro Elinho Guadalupe não está presente por forças maiores, né? Por motivo de força maior. E também lembrando que essa pauta nos foi sugerida pelo grande Fernando, um arquivo vivo da música popular brasileira, um cara incrível e muito amigo nosso. E a gente não podia deixar de atender essa sugestão do Fernando. Então, estamos eu e André Lopes aqui, aliás, doutor André Lopes, para falarmos sobre o Retiro dos Artistas. Já começa emendando a pergunta, André. O que é essa instituição Retiro dos Artistas? Júlio, primeiro, você pode me chamar só por André, não precisa me chamar de doutor, porque senão você vai confundir também as pessoas. Eles vão pensar que eu sou médico, advogado, delegado, mas eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou professor doutor, eu fiz um doutorado em análise do discurso, então seria uma titulação. André, você tem um doutorado, então você pode usar o título de doutor. Tem muita gente aí que usa esse título inadequadamente, na verdade, né? Eu costumo dizer que você tem dois usos para a palavrinha doutor. Um é um pronome de tratamento. Algumas pessoas que são muito vaidosas, é uma tradição para demonstrar uma certa divisão social, uma certa hierarquia social, aquela coisa de ser chamado de coronel sem ser, a gente já sabe como funciona isso. E a outra é a titulação. Você faz uma graduação, faz um mestrado, faz uma pesquisa, faz um doutorado, faz uma outra pesquisa, apresenta uma tese e você vira não um conhecedor de todas as coisas, mas um conhecedor de um tema específico, de um conhecimento específico. E é isso, você não vira um super humano, nada disso. Obrigado, André, pelos esclarecimentos sobre essa questão. Mas vamos lá, vamos entrar no Retiro dos Artistas. O Retiro dos Artistas tem mais de 100 anos. Por ele passaram vários artistas. Ele é uma homenagem ao ator João Caetano. Então, todo dia 24 de agosto, que é a data da morte desse ator, se comemora o aniversário do Retiro dos Artistas, que foi inaugurado, fundado em 1918. O Retiro dos Artistas, ele tenta trazer uma vida digna para esses trabalhadores da cultura, que viveram da cultura, que tiveram seu momento de fama e que tiveram um declínio, porventura, talvez por questões financeiras ou por questões mesmo familiares, tiveram que morar nesse lugar. É relativamente grande o Retiro dos Artistas, ele tem 15 mil metros quadrados, tem 50 casas, por isso em cada casa mora uma pessoa, então são 50 pessoas que moram lá. Lá dentro tem teatro, tem refeitório, e tem atividades artísticas lá também. Os próprios artistas que lá moram, eles se apresentam no teatro, o teatro é alugado para as escolas. André, fantástico.
O que eu acho interessante é que, apesar, às vezes, assim, a gente enxerga esse mundo artístico somente pelo seu glamour, pelas apresentações, por todo esse glamour, toda essa beleza da arte. Mas existe um outro lado da arte também. Os artistas, eles também são trabalhadores. E muitas vezes essas empresas, elas exploram o máximo possível desta mão de obra. Por vezes, essa mão de obra, quando chega numa determinada idade, eles são desprezados, eles são ignorados por essas empresas. Então, existe um lado que é todo o glamour e todo o aspecto artístico, mas existe também o lado capitalista da coisa, no pior sentido do capitalismo. É verdade, Júlio. O artista é um trabalhador, e é um trabalhador que não tem carteira assinada. Ele é um trabalhador que trabalha de maneira precária. Então, a vida do artista, diferente do que nós vemos na TV, é uma vida muito, mas muito difícil. O que o artista quer fazer? Ele quer tocar o instrumento dele, ele quer atuar. Então, geralmente, ele fica na mão de um agenciador, de uma gravadora, de uma TV. E aí, o mercado da cultura, ele é cruel também. Então, ele também tem essa coisa de substituir um artista por outro, um sucesso por outro, e se manter não é fácil. Sem dúvida, André. Eu acho que esse é um aspecto fundamental, né? Talvez, assim, ao contrário de muitos outros trabalhadores, o artista, ele tem certas especificidades, assim, digamos assim, na carreira dele. Porque, imagina, ele é exposto a um grau enorme de bajulação, de aplausos. Então, isso também, às vezes, pode cegá-lo para uma realidade futura. Porque, como você mesmo diz, às vezes os artistas, muitas vezes, os artistas eles são esquecidos. Isso acontece muito com esse ramo da sociedade. Aliás, eu ia te perguntar isso, André. Como nós, brasileiros, lidamos com essa questão do passado? Júlio, antes de falar sobre isso, sabe qual é a felicidade de qualquer roteirista? É fazer um roteiro sobre a vida de um artista. Sabe por quê? Já está pronto. Já está pronto. O drama pessoal já está pronto. A curva dramática já está pronto. Biografia de artistas vendem muito. Por quê? A vida do artista é uma vida cheia de adversidades, cheia de pedras no caminho. E agora, José? Essa pergunta vem sempre na cabeça do artista. Agora, quando a gente fala de memória, quando a gente fala de patrimônio histórico e cultural, seja ele material e imaterial, quando a gente fala de um artista que contribuiu muito para a cultura de um país, quando a gente fala de um artista que produziu uma obra que contribui para a cultura de um país e para a própria identidade de um país, a gente lida muito mal com isso, muito mal. Muitas tentativas houveram da gente cuidar melhor desse patrimônio histórico e cultural. A gente tem o nosso Mário de Andrade, que foi secretário de Cultura de São Paulo e que tentou fazer isso, e foi um trabalho bom, mas é sempre inglório. E, ultimamente, assim, há pouco tempo, nós tivemos um desmonte da cultura no Brasil, não é isso, Júlio? Sim, nós tivemos um desmonte da cultura. Na verdade, foi assim, é um projeto específico para destruir a cultura do país, botando gente da pior qualidade lá. E é interessante isso que você está falando, porque foi um desmonte da cultura e também, entrando aqui um pouquinho no tema, um desmonte da Previdência, né? A gente tem que lembrar desse fato. Porque nós tivemos um golpe que retirou a presidenta do lugar. No meio desse golpe foi colocada lá uma reforma da Previdência que, por sinal, coloca muitos brasileiros, ou a maior parte dos brasileiros, numa situação que é essa dos artistas, né? De insegurança quanto à Previdência.
Então, nós temos um aspecto da arte, mas também temos um aspecto político aí, que envolve a questão toda. Sobre o passado, eu tenho a impressão, André, que nós, brasileiros, lidamos muito mal com o nosso acervo histórico, com nossas histórias. A gente, por ser um país, até aqui, um país muito jovem, talvez a gente não valorize tanto esse passado. Essa é uma questão interessante. Lembrando também que lá na Casa dos Artistas não estão só os artistas como a gente conhece, que é o produtor de música, o músico, o escritor, mas também trabalhadores da cultura. Você tem figurinistas lá, iluminadores, técnicos, e também temos artistas circenses. Se a gente diz que a vida do artista, esse que faz parte do mainstream, é difícil, imagina um artista circense. Sim, André, realmente a gente só vê, a gente costuma ver o lado mais dos artistas famosos, né, das pessoas que foram parar lá no Retiro dos Artistas e que tinham um nome, mas muitas vezes eu acho que esse local também abriga pessoas que não necessariamente alcançaram o estrelato. São trabalhadores mesmo da cultura e lembrando, né, a cultura não funciona somente com estrelas, com mega estrelas, pessoas, né, não é o artista só que faz a arte, é necessário que haja todo um conjunto de trabalhadores para que uma peça seja ensinada, para que um show aconteça, para uma exposição de arte. Então esse aspecto é muito importante. Eu ainda volto a insistir, eu acho que nós temos essa mercantilização da arte que muitas vezes não está lá meramente pelo aspecto artístico, mas nós estamos mais por um aspecto do lucro, de quanto essas empresas ganham. Então, claro, a gente também não está defendendo um modelo aqui que não tenha isso, mas não é só isto, é mais do que isso. É interessante isso que você fala, porque não bate às vezes, algumas vezes bate, tá? O artista e o empresário de si mesmo. O artista que produz a arte e o artista que é empresário de si mesmo. Muito se fala, por exemplo, da Anitta. Anitta, que é artista e que é empresária de si mesmo, muito bem sucedida. Quando essas duas coisas combinam, mostram o artista como o cara. Olha só, essa pessoa, além de fazer arte, é empreendedora, vende o próprio produto. E o cara que não consegue fazer isso é o coitado. Você vai pro drama pessoal, ele bebeu demais, usou muita droga, morreu com 27 anos, então a culpa é toda dele. Então tem essa coisa que às vezes não bate. Não, sim, com certeza. Inclusive essa imagem que você trouxe pra gente aí, essa imagem do artista romântico, né? Na época que foi consolidado no romantismo, do artista que morre jovem, né? Que ele morre pela arte, ele de tuberculose, né? Esses escritores românticos tinham muito disso. E, assim, essa ideia, ela contamina um pouco a arte até recentemente, né? Vídeo caso assim da Amy Winehouse, do Kurt Cobain, caras assim, né? Que também morreram cedo. Deveríamos pensar a arte como um produto, não burocratizar a arte, jamais, não é isso, mas a arte como um produto, a arte como produção de alguém para alguém. Então, Júlio, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco da obra de um dos membros, como eles gostam de dizer carinhosamente lá no Retiro, do elenco do Retiro, que é o Mirabeau Pinheiro. Ele é um músico, maestro, instrumentista. Ele era casado com a cantora Lana Bittencourt. Ela era uma das divas do rádio naquela época, de ouro do rádio. Ele tocou com ela, compôs com ela, tocou com muitos artistas que nós conhecemos ainda hoje.
tocou com o falecido Calbi Peixoto durante muito tempo, para você ver como ele era um cara fantástico. Mas ele se destaca também pelas marchinhas de carnaval. Ele compôs algumas marchinhas de carnaval que até hoje nós cantamos. Cachaça Não É Água, Turma do Funil. E em entrevista recente ele disse que está compondo uma nova marchinha e que quer que faça sucesso. Então ele está produzindo. A galera que está lá, muita gente está produzindo, está fazendo arte ainda. O artista não para, né, Julio? É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Pod Pocket do Tio da Letra. Lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Amazon Music e no YouTube. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ok? É isso aí. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.